A janela do metade do ano do Internacional mal acabou de fechar, mas o clube já pensa em 2025 e inicia agora, nesta semana ou na outra, a conversa sobre a renovação de um dos grandes destaques da temporada. Enquanto isso, Paulo Paixão concede uma entrevista e fala sobre a má fase de Ener Valencia, os motivos para a possível venda de Wesley ao futebol turco e o documento histórico sobre a cheia que assolou o Parque Gigante e também o Estádio Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois na vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores colorados. Eu vou te convidar para tu ficar comigo até o final do vídeo, como sempre, e deixar o teu like, né, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Tu é novo por aqui? Te inscreve, parceiro, te inscreve e ativa o sininho, deixa a notificação ligada, porque daí todos os conteúdos sobre o nosso Inter que eu botar aqui vai estourar no teu celular ou então no teu e-mail. E não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e é minha parceira aqui nos conteúdos do canal. No comentário fixado tem um link que tu pode entrar em KTO e usar o cupom Ernest para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. É a KTO te dando a barbada aí para tu entender como é que funciona a brincadeira e aí te divertir muito, porque KTO é onde a diversão acontece. Não esquece, brinca com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos, beleza? Gente, é o seguinte, nessa sexta-feira agora vai ter uma pré-estreia, às 19h30, até a CAS está enviando alguns e-mails para os sócios do Inter, vai ter uma pré-estreia de um documentário chamado Gigantes, que é um documentário com imagens inéditas e exclusivas, captadas pelo jornalista fotográfico Daniel Marenco, que trabalha no clube. Esse guri é um absurdo, ele é muito bom. Ele é um fotógrafo, já foi fotógrafo da Zero Hora, inclusive trabalhei com ele, fiz várias pautas com ele. É espetacular o olhar que ele tem sobre as situações. Eu tenho certeza que tu vai te surpreender com o que ele registrou a respeito das cheias, né, da enchente histórica que devastou Porto Alegre e, claro, outras regiões também do estado do Rio Grande do Sul, mas ali principalmente a área do Beira-Rio e a área do Parque Gigante. O Beira-Rio que já está de volta, o CT também, mas a reconstrução e tudo que foi visto, né, com alguma talvez particularidade por poder entrar dentro dos ambientes do Beira-Rio, os ambientes do CT, vão ser registrados nesse documentário. Manda um e-mail para cá, de repente tu pode ser sorteado para fazer parte aí dessa pré-estreia na sexta-feira, agora dia 6 de setembro, tá? O Paulo Paixão concedeu uma entrevista para GZH, e aí, cara, eu acho que é importante a gente destacar mais uma vez o que falou o preparador físico do Inter, multicampeão, Paulo Paixão, a respeito do Ener Valencia. E aí aqui a gente vê o quanto o grupo, comissão técnica e departamento de futebol como um todo estão imbuídos em recuperar o jogador. Te liga. Falando especificamente da minha parte, posso falar da técnica também? Ele trabalha, tem os trabalhos específicos, trabalho de chute a gol, tem os trabalhos específicos que tem tudo quanto é trabalho. Agora, eu não sei o tempo que se dura uma fase dessa. Eu não sei, entendeu? Sinceramente, esse tempo todo trabalhando no futebol, tem atleta que demora um pouco. Agora, te dizer o número de dias, fica muito difícil. Eu seria, tentar ser um gênio, um adivinho, mas não tenho. Eu só sei que vários jogadores que até esse tempo todo saíram dela, entendeu? Saíram de uma fase assim de, sabe, daquela de... a gente começou a trabalhar com ele, né? Agora, ele já vem há mais tempo, né? Com esse tipo de problema. Eu já contei para vocês que não é novidade, o Roger fala isso abertamente, o Ener Valencia mesmo
ele está cabisbaixo, ele se percebe de que ele está bem ali, ó, down, né, pela fase que ele está vivendo. Já falei para vocês também em outros ambientes ou em outros conteúdos, inclusive, de que o Inter procurou a família do Ener Valencia, conversou com o Ener Valencia, o D'Alessandro, o Roger estão conversando com o Ener Valencia para fazê-lo dar um up de novo, para fazer ele levantar a cabeça e ele crescer. A Copa América, a expulsão, o pênalti perdido contra a Argentina foi devastador para o Ener Valencia, né? Ele já estava numa má fase, não estava fazendo tantos gols quanto nas outras temporadas, ainda que ele seja, né, o artilheiro do Inter, para tu ver, é uma loucura. Ele está em má fase e é o artilheiro do Internacional. E aí, eu acho que é importante essa fala do Paulo Paixão, porque ela corrobora todas as informações que a gente vai recebendo aqui e ali, né, sobre o cuidado que o Inter está tendo com esse jogador. Eu vou voltar a dizer para vocês, eu sei que vocês, muitos já estão até dizendo que é um jogador que não serve mais, isso e aquilo. Eu acho que o Ener Valencia é muito mais solução do que problema. Esse cara recuperado vai dar muito para o Internacional ainda. Questão de renovações, tá? O Inter começa a já pensar em 2025 e tem, por exemplo, alguns contratos agora no final do ano para serem encerrados, né? E aí alguns jogadores teriam o ciclo terminado junto ao departamento de futebol, junto ao Beira-Rio, a camisa do Internacional. Um deles é o Fabrício, goleiro, que veio do Nova Iguaçu, a partir ali, né, do Rocher indo para a Copa América, da lesão do Ivan e tendo basicamente só o Antony e depois outro menino da base como reservas do Rocher. O Rocher que ia para a Copa América, o Inter precisava de um goleiro além do Antony, mesmo que estava dando contra o recado no Campeonato Gaúcho, mas aí não podia ficar só com um reserva, sendo um guri da base de 18 anos, que não tinha nem jogado ainda pelo profissional. Muito semelhante ao que aconteceu com o Antony, né? Então o Inter vai lá e contrata o Fabrício até o final do ano, dezembro agora de 2024. A tendência é que ele renove mais uma temporada. Hoje, o Fabrício é visto como segundo goleiro. O terceiro é o Antony e o Ivan vai ter que buscar um espaço, claro, né? Só que o que acontece? Ou esta semana ou na outra vai começar a se conversar com o Fabrício o que ele pretende para 2024, para 2025, perdão. Só que a comissão técnica ainda não viu o Ivan, a nova comissão técnica, né, do Roger. Então ela não pode muito avaliar se vale a pena renovar com o Fabrício ou se mantemos o Ivan como segundo goleiro, tendo o Antony de terceiro. Ou ao contrário, né? O Antony de segundo e o Ivan buscando o espaço dele agora, porque o titular é o Rocher. Vale destacar que o Ivan tem contrato até dezembro de 26, tá? E ele tem uma situação mais cômoda, no caso, no Departamento de Futebol Colorado. Então, Fabrício vai começar tratativas aí de possibilidades de manter mais um ano ainda, se manter, né, como mais um ano como jogador do Internacional. E aí eu quero falar agora com você sobre o Wesley, né, e essa proposta que o Besiktas da Turquia colocou na mesa do Internacional, o Inter já negou, são entre 6 e 7 milhões de euros, o Inter, como tem só 50% dos direitos econômicos, ele não vai aceitar essa proposta. O Besiktas disse, beleza, eu vou aumentar ela, só que eu preciso entender como é que funciona aqui meu trâmite financeiro para depois a gente voltar aqui. O Inter chegou e disse, beleza, eu não converso por menos de 15 milhões de euros. Por quê? Justamente para ficar com 7 milhões e meio. Porque o Palmeiras, como eu já falei, tem 50% dos direitos econômicos. Pô, Ernest, mas por que a gente comprou parcionado, né? Ou particionado, melhor dizendo? É que, na verdade, o Cruzeiro tinha só 50% dos direitos econômicos do Wesley. E o Inter foi lá e comprou esses 50% do Cruzeiro. Os outros 50% são do Palmeiras. Então, não é que o Inter comprou particionado. Na verdade, já estava particionado. Entende? Então, assim, olha só, 15 milhões de euros dá 93 milhões de reais. O Inter ficaria com 7,5, então, né, daria 46,5, 47 milhões de reais. E aí aqui é o grande ponto, tá? Porque a janela, ela fecha no dia 13, a janela na Turquia, tá? No dia 13 agora de setembro. A janela do Brasil, para inscrições no Campeonato Brasileiro, ela vai até o dia 20 de setembro. E aí o Inter só pode contratar jogadores com
no Brasil aqui, né, com menos de 7 jogos, no Campeonato Brasileiro da Série A, ou jogadores livres do mercado, antes do dia 2 de setembro, ou então jogadores da Série B. E aí não tem limite de jogos, tá? Esse é o primeiro, é um ponto. Outro ponto de motivo, por exemplo, de a gente ficar com medo de perder o Wesley, é que é o seguinte, o Inter, ele pensou em vender o Vitão, né? Ele vendeu o Vitão, 10 milhões de euros, para o Betis. Seriam 60 milhões de reais. O Inter ia ganhar ali, se não me engano, o Inter tem 80% do Vitão. Então, 48 milhões de reais viria para o Vitão, tá? Não veio esse dinheiro. Não veio. O Inter teve o Vitão de volta e não teve uma venda. No caso, agora nessa janela. Ele vai precisar de dinheiro. Ele está com dificuldade financeira porque ele caiu da Copa do Brasil antes da previsão orçamentária. O Inter tinha previsão, se não me engano, de quartas ou de semifinal. O Inter cai na Copa Sul-Americana também antes do previsto na questão orçamentária, que era semifinal. Então, o Inter vai ficar com uma defasagem financeira de quase 25 milhões por cair nestas competições. Ou seja, o Inter precisa vender, porque o orçamento ele é mantido a partir dessas previsões. Sem contar que um outro jogador que era para sair, o Alário, não saiu. Então o Inter poderia diminuir a sua folha, né, não só com o Vitão, mas também com o Alário. Isso não aconteceu. O Inter tentou vender o Wanderson para tentar manter outro jogador. Isso não aconteceu. Então, assim, hoje eu não coloco a mão no fogo de que o Wesley não será negociado. Até porque o Wesley está ali com 25, 26 anos, é talvez a chance, primeiro, de ele ir para a Europa. 2, talvez seja o cavalo encilhado. Estilo ao Maurício, quando foi vendido para o Palmeiras agora. Talvez a gente não vai ter outra oportunidade de vender o Maurício por um valor tão alto como esse que a gente está conseguindo. Então, existem vários motivos para a gente ficar preocupado com essa sondagem aí da Turquia. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Eu vou te pedir mais uma vez, deixa o teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho, e compartilha nas tuas redes, compartilha nos teus grupos de colorados e mais. Se compartilhar nas redes, bota lá, me marca, pra gente poder pegar e trocar uma ideia nas redes sociais também. Valeu? O que tu acha? Comenta aqui embaixo. Venderia o Wesley por esse valor, 7,5 de euros? O que tu acha? Renovaria com o Fabrício? Vai lá. Bota e vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia sobre o Internacional. Um abraço. Tchau.